Olá, magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, o podcast mais atraente para falar de marketing e vendas. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista pós-graduada em marketing, sou também professora da graduação e da pós-graduação nos cursos de comunicação e marketing digital e também fundadora da Texto & Co, uma empresa voltada para produção de conteúdo. Eu sou Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou palestrante, sou empresária e sou sócia da Integral Works, que é uma empresa que transforma a cultura das organizações através da consciência dos líderes. E Vi, quando a gente está sentada as duas desse lado, você já sabe o que significa, né? Convidado. A gente tem alguém muito especial lá do outro lado dessa mesa. Até porque, deixa eu te contar uma coisa, o tema que ela vai trazer é um tema que, se você que assiste a gente fica pensando, os conteúdos do Magnetiza não tem muito a ver comigo, porque eu não empreendo, porque talvez eu não esteja mais no mercado de trabalho, qualquer coisa nesse sentido. Você não tem noção do que você vai aprender hoje aqui, para que você tenha realmente a oportunidade de abrir os horizontes, ver novas possibilidades, para quem sabe você ter um negócio próprio. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, não, porque senão você vai deduzir o que é e não é essa a intenção. E outra coisa muito importante que eu quero dizer, essa pessoa é tão especial, ela trabalhou direto com a Sabrina, indiretamente comigo, na mesma empresa que a gente se conheceu. Depois ela foi cliente da Sabrina, depois que a empresa dela já estava consolidada, também foi minha cliente, e hoje ela está aqui sendo nossa entrevistada. Pois é, nossa amiga querida, e já vamos conversar aqui com ela para ela trazer sobre esse tema super interessante para você que pensa em empreender ou para você que pensa em expandir o seu negócio. Spoiler! Mas antes, como de praxe, a gente vai ler os comentários de todo mundo que nos prestigia, né, Vi? Aliás, vamos lembrar, se inscreva lá no nosso canal do YouTube. A gente tá com 100 inscritos redondinho. Quer dizer, a hora que esse episódio for ao ar, já não vai estar mais, vai estar com mais, né? Mas no dia dessa gravação, a gente tá com 100 inscritos. Então, se você gostar desse episódio, se você gosta da gente, se inscreva lá no nosso canal e deixe o seu comentário, assim como fez o Paulo Merlin, que é meu colega de pós-graduação lá da FAI, nosso cliente lá da Integral Works, e ele comentou o episódio com os meus sócios da Integral Works, que foi muito legal, que a gente falou de propósito. Ele comentou o seguinte: oi, pessoal, parabéns pelo ótimo episódio. Esse tema certamente renderia horas e horas, né? Sim, com certeza foi difícil ali de finalizar. Tive a oportunidade de ler o livro e já deixo registrado a quem acompanha o podcast que é a leitura obrigatória. Novas perspectivas surgem e não só no que tange organizações, mas também nos demais campos da vida, com certeza. Um abração para vocês. Ele está se referindo ao livro Liderança Integral, que é dos meus sócios, que foram nossos convidados nesse dia, então ele deixou esse comentário aí super legal. Obrigadão, Paulo. Você viu que o meu tá ali? Você tá ali. O meu tá ali, que eu ganhei o meu tá aqui, o dela tá lá, ó. Ganhei devidamente autografado. Eles capricham no autógrafo, né? Eles fazem bem personalizado, fica muito bom. E também a Gabriela Burdick, que é minha cliente de Atlanta, eu sou internacional. Você pensa o quê? Chique. Eu sou internacional. Super vendedora agora, né? A Gabriela disse o seguinte: simplesmente amei esse episódio. Ela tá falando aqui do episódio do Alan Costa. Do Alan Costa, que foi o que a gente entrevistou o Alan Costa. Simplesmente amei esse episódio. Realmente um ótimo uso do meu tempo e muitos insights e maravilhoso conhecer. É maravilhoso conhecer uma história de autoconhecimento que levou à alta performance. Com certeza aplicarei várias dicas que foram apresentadas. Obrigada, meninas. Obrigada a você, Gabi, por ter deixado esse comentário pra gente, tá bom? Legal, obrigadão, Gabi. Muito bem, então vamos apresentar a nossa convidada, Por favor. Amiga querida, maravilhosa. Com toda a pompa e circunstância. Isso ela merece. Então vamos lá. Eu tô aqui com uma curitibana de 41 anos, que é empresária há 6 anos, casada há 18 anos com o Elton. Ela é mãe do Davi, que tem 9 anos, e da Laura, que tem 7 aninhos, umas gracinhas, inclusive, beijo pra eles. E pro Elton também. Ela é formada pela PUC do Paraná em Relações Públicas.
Ela é pós-graduada em Planejamento Estratégico pela PUC e em Gestão Comercial pela FGV. E é certificada em Expansão e Vendas de Franquias pela Associação Brasileira de Franchising, a ABF. Ela é empresária do ramo de franquias, e esse é o nosso tema principal aqui. Ela tem experiência na expansão e formatação de mais de 50 marcas nacionais. Olha que legal. Então, bem robusta essa experiência para contar aqui para nós. E ela também, diante de tanta experiência, né? Ela é professora da pós-graduação da PUC Paraná, no módulo de franchising, estratégias de expansão. Olha que legal. E atualmente ela é CEO da Expandir Franquias, que é especializada em formatação e expansão de marcas nacionais. Ela é a nossa amiga super profissional, Renata Feldman. Que delícia estar com vocês. Seja bem-vinda, Rê. Muito bom ter você aqui. Muito bom ver o rostinho de vocês. Vocês ainda estão mais lindas do que o normal, gente. Que amor. Olha, não é papo de amiga aqui. Olha quem fala, que né? olha É muito legal ter você com a gente, de verdade. A gente pensou nesse tema e não tinha outra pessoa, né, que veio na nossa mente. Na verdade, desde o primeiro episódio, a gente tá pensando, falando, né? Desde o De primeiro, verdade, Rê. porque você foi muito importante para as nossas empresas também, né? Sim. Então, a gente já conta melhor aí essa história. Mas assim, Rê, eu quero que, para começar, você conte pra gente como que você se tornou essa especialista em franquias, né? O que atraiu você para esse mercado, uma vez que você vem de... Assim como você fez uma transição de carreira no caminho. Nós duas trabalhamos juntas, né, no Grupo RIC. Fomos colegas ali de vendas e éramos executivas de vendas. E agora você deu essa virada há 6 anos. Então, conta pra gente a respeito desse ponto de virada e o que te atraiu para esse mercado de franquias. Muito bem. Resumindo, assim, eu acredito que hoje eu tenho uma frase que eu carrego, que é: crescer é a única opção, né? E isso tem muito a ver com a minha história, com a minha vivência. Eu acredito muito que dinheiro não traz a felicidade e que prosperidade não é você ter o dinheiro, é você ter direção clara, é você ter clareza acerca dos próximos passos que você tem que dar. Então, e na minha trajetória como CLT, eu sempre tive atendendo empresários que estavam em expansão, porque quando você falou muito bem, a gente trabalhava na RIC, na TV e rádio e tudo mais, eu estava lá sempre sentada com aquele empresário que estava em expansão, né? Ninguém que paga uma mídia de TV, de rádio, está querendo não aparecer, ele está pagando uma visibilidade, então ele quer expandir. E quando eu me conectei, fui convidada para fazer expansão no primeiro ano, uma parceria de vendas de franquia, eu me encantei. Eu falei, meu Deus, o meu primeiro cliente é aquele que quer expandir, porque ele me contratou para vender franquias, né? E um outro ponto é que eu estava atendendo aquele cara que queria comprar a franquia. E quem quer comprar franquia, ele está comprando dinheiro, e dinheiro é expansão, é crescimento, é reformar a família dele, é estruturar a família, é crescer, é comprar coisas novas. Então, assim, tudo muito atrelado ao crescimento. E isso tem a ver comigo, porque a minha missão hoje, entendo assim que a minha missão pessoal e da Expandir Franquias é impulsionar o empreendedorismo. Né? Através do sistema de franquias, né? Vendendo ou formatando franquias. Então, o que me conectou a esse ambiente foi isso, é o crescimento, é essa possibilidade de hoje você está aqui, você ser grato pela tua jornada, mas eu posso mais? O meu modelo de negócio pode mais? Eu como empreendedor, né, e penso o seguinte, se você é CLT, como um dia eu fui, né, nós fomos CLT, eu posso crescer, eu posso sair dessa bolha, né? Então, eu passei os meus maus momentos de não entender realmente o intraempreendedorismo, né? De, às vezes, sofrer lá dentro, né, de empresas por não ter essa perspectiva empreendedora, né? Até porque a nossa cultura também não traz isso, né, de bagagem. Eu tive um pai, claro, que sempre empresário, me ajudou muito a desenvolver isso, mas, de fato, assim, só quando eu abri a Expandir Franquias, eu pude sentir na pele essa emoção de tracionar, de expandir e continuar com essa missão ali, atendendo empresários que querem escalar, né? E como eu gosto de falar, negócio bom é negócio escalável. E isso, assim, me traz uma energia tão boa de saber que puxa, você tem uma hamburgueria, né? E com certeza você quer crescer, né? O cara que desenvolveu... e aí, eu vou ficar só na alimentação aqui, 40% da nossa carteira é alimentação e vai dar fome, mas se tem lá uma casa de frango, puxa, mas
tem tantos concorrentes, mas espera lá, você quer crescer, mas isso não basta. Você tem que querer ser referência. Né? Então, eu acredito que hoje muito o que me conecta ao mundo de franchising é isso, é a possibilidade de modelagem de negócios, de tornar o meu negócio mais atraente sob o ponto de vista de se tornar referência, né? De querer ser referência, porque crescer todo mundo quer crescer, você pode até crescer, mas e a perpetuidade disso? E a evolução do teu modelo de negócio? E o teu cliente que evolui com você? Né? Então, eu acredito que é muito isso, assim, né? Uma pergunta, assim, que me vem à cabeça já no início dessa conversa é a seguinte. As franquias, né? É para todo mundo isso? Porque quando você citou aí a questão do CLT, me vem à cabeça, e aí eu quero que você me corrija se eu estiver muito enganada, mas me vem à cabeça, assim, que a franquia é o meio do caminho entre o CLT e o empreender do zero. Por que eu penso dessa forma e eu quero que você me ajude a completar esse raciocínio? Porque a franquia, ele já é um negócio testado. Ele já tem processos, ele já tem um modelo pronto ali e ele já deu certo, né? Isso. Ele já deu certo. Então, a pessoa que às vezes está ali no CLT, ela sabe que ali ela tem um teto, né? Que ela não vai crescer além daquele teto e ela quer crescer. Isso. Mas ela tem o medo, e eu conheço muitas pessoas que são assim, ela tem o medo de abrir um negócio do zero. A franquia é o meio do caminho? Tô correta no raciocínio? Tá 100% correta. É o meio do caminho, sim, e um caminho maravilhoso. E eu posso dividir aqui, compartilhar com vocês a minha experiência de ver, e ele me permite falar, meu esposo, né? Ver nascer um homem, né? Ver nascer um homem mais maduro quando ele comprou uma franquia de mim. Porque logo Tudo em família. A família franchising. Então, assim, foi uma virada de chave, porque ele vinha dando tanta cabeçada e tentando, se testando realmente como empreendedor. Foi por muitos anos também CLT, e de repente, quando eu peguei uma marca para expandir na alimentação e uma hamburgueria, surgiu uma oportunidade de repasse e eu falei, opa, isso aí é legal, né? Ofereci para o meu irmão e para ele, eles toparam e deu certo, foi aprovado, eles foram selecionados, porque expansão é seleção, né? Então, eles foram selecionados ali para poder tocar aquela unidade. E ele está até hoje. Então, há 7 anos eu estou praticamente no mercado de franquia. Ele foi lá no começo, a gente está há 7 anos também, né? Dono de uma unidade franqueada. E foi muito importante para nós, porque trouxe assim uma direção, uma clareza. A gente não queria saber a história do chopp, a história do hambúrguer. A gente queria saber, peraí, como é que a gente vende mais? Como que atende? Que hora que eu abro? Que hora que eu fecho? É empreendedorismo na veia, entende? Por um acaso foi uma hamburgueria, né? Mas poderia ter sido qualquer outra coisa, porque de fato a gente queria ali aqueles 10 mil a mais, ali uns 10 mil provisionado ou mais previsível dentro de casa. E quem que é o brasileiro? É isso. O brasileiro é muito isso. É aquele empreendedor que ele quer ter um negócio para chamar de seu, né? Até porque a nossa cultura tem esse veio. E ele quer aqueles 5 a 10 mil ali para ele falar, cara, isso aqui eu me dedicaria, eu trabalharia, eu teria essa flexibilidade de horário, essa mobilidade, eu pagaria esse preço. Né? E foi exatamente essa conta que a gente fez. O que eu perco, o que eu ganho, o que eu deixo de ganhar, o que eu deixo de perder. E quando você fecha ali a conta, você fala assim, não, o que eu tô perdendo aqui, eu compenso ali, vale. A balança é de ganho. E foi um ganho, sabe? Então, o franchising, ele tem esse poder, né? Esse poder diante de tantas dificuldades que a gente vê e conversas que a gente fala, né? E dificuldades que franqueadores têm e franqueados têm na ponta. A minha experiência que eu posso falar para vocês, sim, é o meio do caminho, um meio fantástico, né? Para quem tem um receio ali, puxa, hoje já deu tanta cabeçada, escolhe algo pronto, né? Invista. Rê, você fala uma coisa no começo da tua fala que eu pensei aqui, quero que você desenvolva melhor, que você falou o seguinte, quando a gente começou tal, a gente foi selecionado porque expansão é seleção. Isso. Conta melhor um pouquinho, que eu achei bem interessante essa tua fala. E expansão e seleção, porque assim, veja, você montou o teu negócio, tua marca própria, né? E quando você vai amadurecendo e vai crescendo, você entende que é importante pessoas
Não é só processos e só tecnologia. Você sabe o quanto é importante pessoas certas. E quando você fala em franquear um negócio, você tem que ter um franqueado certo, o mais assertivo possível, e que você, inclusive, como franqueador, tem que estar disposto a desenvolver esse franqueado. Né? E esse desenvolvimento é desenvolver o empreendedorismo nele. Não é só ensinar a história do chopp ou do hambúrguer, que pode ser isso realmente num programa de treinamento, mas é muito mais do que isso. Às vezes esse franqueado vem sem saber como abrir um CNPJ. Esse franqueado vem sem saber ter um cronograma de trabalho assertivo. Entende? Ele não tem pegada e você vai ter que ensinar a pegada para ele. Né? Você sabe. Então, a expansão, ela tem que ter esse olhar crítico sobre quem vai estar ali na ponta. E essa pessoa tem que estar na ponta. Na maioria dos modelos de franquia, você vem para o mercado de franchising com a tua marca, oferecendo franquia do teu modelo, porque você precisa de alguém que toque na ponta, que desenvolva relacionamento local, que se preocupe em ir num networking, num grupo de empresários, que se preocupe em estabelecer e implantar aquela marca localmente. Então, você tem que selecionar. Não dá para você querer só encher o cesto e vamos, eu só vou vender franquia, isso aí, essa conta não vai fechar no final. E não é muito legal, e daí podemos até falar dessas... Ou seja, não é só porque a pessoa tem o dinheiro para investir que quer dizer que ela vai poder ter a franquia que ela quiser, né? Ela precisa ter um preparo e mostrar uma disposição para cuidar do negócio, porque afinal de contas o negócio foi criado por alguém já, né? Tem que ser alguém que cuide desse negócio. E isso me faz lembrar, sabe, dos momentos que você teve comigo, lá atrás, né, na jornada de desenvolver aquele processo de vendas da Expandir Franquias. Nossa, gente, eu preciso dizer que foi... Até hoje eu carrego aquele manual assim, sabe, assim, no braço. E eu mentoro pessoas com esse processo. Eu ajudo em franqueadores que estão em dúvida hoje com a expansão, porque eles formataram um dia, venderam algumas, estão em dúvidas. E agora? Como é que é? Eu coloquei gente errada dentro, eu quebrei a cara, não deu muito certo. Então, assim, aquele momento de passagem que você passou, que a gente manualizou todos os nossos processos, hoje virou uma metodologia incrível, a ponto de que eu dou aula, a ponto de que eu consigo dialogar e falar, gente, expansão é seleção. E é possível você selecionar a pessoa certa, mais assertiva, para estar dentro da tua rede. Sabe? E você foi muito importante para tangibilizar e trazer resultados. Só esse ano, inclusive, nós já vendemos mais de 30 unidades para uma marca que nós estamos em expansão. Que então, legal. E está ativo esse modelo aí. Que legal, Nossa, fiquei arrepiada até. Fiquei arrepiada várias provas sociais. Porque tô com frio, né? Não sei você, mas eu tô. Mas muito legal. Foi muito especial. Eu preciso contar essa história, inclusive. Eu acho que eu já te contei, né? A Rê foi a minha... Não é nem que a Rê foi a minha primeira cliente. Foi por causa da demanda da Rê que nasceu uma empreendedora aqui, né? Foi por conta da tua demanda. Cumprindo a minha missão de impulsionar o empreendedorismo. Porque eu comecei a contar para ela o que eu fazia, né? O que eu tinha feito na outra empresa quando eu decidi virar consultora, né? Que eu fui para uma consultoria, comecei a contar para ela o que eu fazia, o que eu aprendi a fazer e tal. E eu tinha saído da empresa, né? Enfim. E ela falou, nossa, eu preciso disso aí. E faz pra mim. Aí foi o meu primeiro job, eu nem sabia que eu tinha, né? E de lá pra cá... Isso foi quando? Você falou 7 anos? 7 anos. Eu acho que foi já no meu segundo ano, foi em 2020 que nós nos conectamos. Foi 2020. Tá. É que eu já ia falar, então as 3 aqui, porque a Texto tá completando 7 anos agora, eu falei, então estamos... Todas nos 7 anos. Eu acredito, Vi, que nós nos conectamos um pouco depois disso. Porque junto com a demanda de processos, depois veio aquele refinamento da comunicação. Como é que eu vou me comunicar melhor, então? Já que agora eu tenho um processo bem estabelecido, eu já tinha clareza acerca do que eu tinha que falar. Inclusive, tem textos até que a própria Sá me ajudou a extrair. Mas eu queria algo mais elaborado. O meu cliente estava querendo cadências de comunicação, de textos, de geração de conteúdo que, de verdade, eu sou comunicadora raiz, mas eu preciso dizer para os empresários que nos ouvem, se você é bom em comunicação, invista ainda mais em comunicação. Isso aí. Pare de querer ir lá para matemática financeira e pirar a cabeça na engenharia, que, cara, encurte o tempo.
Negócio bom é negócio escalável, então você também precisa ter escala dentro daquilo que você gosta, daquilo que você curte. E foram 2 especialidades super especialistas aqui que eu falei, é isso, eu sou comunicadora, eu poderia manter o meu processo ali, eu tentar fazer sozinha, eu poderia fazer textos, mas eu quis aprimorar, eu quis refinamento, você entende? E isso eu falo de boca cheia, porque hoje eu quero empresários me conectar, eu tô chamando aqui a existência que não existe, eu quero me conectar e tenho me conectado com empresários que não só querem crescer, querem ser referência. E para ser referência tem que ter retaguarda. Isso. Então, assim, hoje eu tô falando com 2 empresárias aqui que são retaguarda para todo e qualquer negócio. Isso aí. Então, e foram para mim. Você entende? Então, assim, como é que eu não vou ser grata, né? Não vou mencionar isso aqui. E a comunicação e o marketing, gente, é o coração. E eu vou pegar o gancho, né? Porque você tá falando aí de comunicação e marketing, chega a coçar aqui, ó. Então, na franquia isso é muito forte, né? Na franquia, a marca é o que faz a franquia ser realmente desejada por uma pessoa. Nossa, imagina eu, franqueado, né? Franqueado. Imagine eu, franqueado do Burger King, eu, franqueado, sei lá, da Chili Beans, sei lá, eu tô chutando aqui umas franquias. Mas isso é tão forte em você que até a tua roupa está na tua paleta de cores, é a cor da tua logomarca, da Expandir Franquias. É verdade. Então, você tem muita consciência disso, tanto pelo que você está falando, como pela forma que você está vestindo, e provavelmente você passa isso para o teu cliente. Como que é esse processo ali? E, aliás, usei a palavra processo, é o nosso próximo tema, né? Esse tema de hoje está casando muito com o próximo tema nosso, que é sobre processos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Essa força de marca, boa pergunta. Vamos lá, eu vou mencionar aqui uma das soluções que nós temos. Antes de sair formatando o negócio, e isso foi uma dor que eu tive, porque a Expandir nasceu com o DNA de vender franquia. De tanto eu vender franquia e pegar inúmeras marcas para vender, estudando modelos. Então, eu estudei modelos de shopping, por exemplo, Montana Grill, Grileto, Croassonho. Estudei Externa Café, estudei Face Doctor, estudei Jumper, educação de inglês, escola de inglês. Enfim, tantas outras e que a gente continua aí, né? Isso eu estou citando lá no começo. E daí agora a gente tem tantas marcas que a gente estuda aqui também regionalmente, restaurantes árabes, auto center, enfim. E eu falei, puxa, nessa minha jornada lá atrás, eu falei, eu tô expandindo, estudando modelos que... E eu comecei a dar mentoria sobre formatação de franquias e modelagem de negócios. Eu falei, puxa, mas existe realmente um mercado muito forte para formatação. E eu comecei a atender. Só que nesse atendimento de formatação, eu percebi o seguinte, que muitos empresários que chegam, eles não estão ainda preparados para uma formatação. Porque o que é a formatação de franquias? Tecnicamente, é a preparação, é uma organização que você precisa passar, né, um período, uma fase ali da tua jornada, que vai te jogar onde? Na expansão. Então, só formate se você quer vender franquia daqui, na minha metodologia, 6 meses. Né? Mas tem formatações que duram anos, que eu também sou um pouco contra isso. Né? Mas daqui 6 meses você vai querer vender franquia? Não. Então, por que você vai formatar? Não gasta dinheiro. Só que daí, eu tinha uma janela, ficava aquele vácuo. Eu falei, não, peraí. Mas esse cara, ele quer se preparar. Ele precisa de uma preparação. Ele precisa ter clareza sobre os indicadores de sucesso do franchise. Então, nós desenvolvemos uma solução que nós chamamos de validação de franquia. E que ninguém tem no mercado. Não existe no mercado esse nome, esse termo. Fala ali, aqui, se fala em teste de franqueabilidade. O Sebrae faz muito isso, muito bem. Um teste ali, preliminar. Mas que não é autoral, personalizado. E que aponte ele para uma formatação, uma modelagem multidisciplinar e com governança. Porque eu posso formatar o teu negócio hoje. Mas quem que vai implementar? É você. Quem que é o especialista em hambúrguer? Quem que é especialista em BPO financeiro? Quem que é especialista em auto center? É você. Então, eu sou formatadora, mas quem vai ter que colocar na prática e vender as primeiras unidades é o dono. Os melhores franqueadores, inclusive, venderam as suas primeiras unidades quando estava com aquele gargalo de não conseguir mais atender lead de franqueados, querendo a marca dele, ele vai para expandir e fala, eu quero vender. Ou vai para uma aceleradora, ou estrutura internamente a sua expansão para fazer. Mas, de fato,
o empresário, ele precisa, que ele está ali querendo se desenvolvendo e querendo se tornar referência, ele precisa de uma validação. Né? Então, a validação hoje é uma solução onde a gente consegue trazer essa perspectiva multidisciplinar. De que áreas? Primeiro, financeiro. Por quê? Quando a gente fala negócio bom é negócio escalável, peraí, ele se sustenta, ele para em pé? E outra, ele tem margem para um franqueado? Porque se você tem um auto center, né, vamos pegar assim... Vou pegar de alimentação, porque é mais as pessoas conseguem entender melhor. Mas se você tem uma alimentação, né, um negócio de alimentação, e está te liberando de 8% a 12%, isso é praxe de mercado. Isso é praxe. Qualquer um pode nascer. Mas e se você desenvolver um modelo que você tem 15%, 17%, 18%, 20%? Opa! Significa que talvez você tenha um modelo que está diferente. E que cabe um franqueado. E que talvez, muito provavelmente, alguém já está invejando você. Porque já viu que você vende diferente, que você faz diferente, a tua operação é mais enxuta. E aí tem uma regrinha, tá? Isso que eu tô falando é uma regrinha, inclusive, Sebrae divulgado, pesquisa, que o que um franqueado quer? Quem tá comprando franquia, o que ele quer? Ele quer um negócio mais enxuto, ele quer um negócio mais viável, ele quer um negócio operacionalmente fluido, tecnicamente ele quer receber a tua técnica de venda, ou seja, ele quer que você saiba vender tão bem que você consiga me passar o que você sabe vender, né? E que no final dê a lucro. Né? Então, a validação, ela é muito... Antes de você sair formatando, você entender o jogo. Do ponto de vista de expansão, eu vou vender para quem? Em que mercado? Tem que ter geomarketing já de cara. Eu vejo formatações saindo do forno que o empresário não sabe nem o que é geomarketing. Ele não sabe o que é pesquisa. Peraí, não estou entendendo isso, ele fala. Então, a gente desenvolve um laudo que em 30, 40 dias é uma arquitetura do franchising para ele. E aí ele governa a formatação. Aí ele fala, é isso que eu quero. Então, tá bom, eu vou lançar no mercado esse modelo. E a validação, eu não posso validar a Sabrina com base na Virgínia. Não posso. Sabe por quê? Eu posso validar tendo a Virgínia como referência, mas não como base. Porque a base da validação é você mesmo. Ou seja, a Sabrina tem os recursos próprios. Então, a gente valida os modelos de negócio trazendo a base desse cliente, os insumos desse cliente, né? E para que ele cresça tendo estrutura. Ele não pode querer vender uma coisa que ele não vai sustentar. E é por isso que tem muitas franquias quebrando. Quer inventar. Chega, vem cá, eu vou te formatar. Que tal você lançar um modelo assim, 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 assado? Ele nunca testou aquele modelo. Ele nem tem base, né? Não tem base, entende? Então, a gente desenvolveu isso, sabe? Para que a gente consiga fazer um mergulho desse empresário e ele governar a própria expansão. Que legal. Tá? Isso passa por uma identidade forte que se traduz, inclusive, na marca, né? Isso. Ô, Rê, eu atendo com treinamentos todo mês uma empresa de franquias, né? Uma rede de calçados, confecção e artigos esportivos do Edson, que eu te indiquei, inclusive. Beijo, Edson. Beijo, Edson. Da Prenda Shop. E a gente tá lá, né, todo mês, treinando num dia os franqueados, no outro dia os gerentes das lojas. E é muito interessante, né, essa dobradinha que a gente faz de... Bem o que você falou, tem que treiná-los para serem bons empreendedores, né? Isso. E os gerentes para serem bons gestores. Então, assim, enquanto um tá aprendendo a fazer um negócio sólido, gerenciar um negócio sólido, o outro tá aprendendo a gerenciar a loja, as pessoas e tudo mais, né? Aí eu queria... E o que eu vejo lá, né? Muito claro, os franqueados que mais se dedicam ao negócio têm os melhores resultados. Claro. O franqueado que menos se dedica tem menos resultados, né? Então, assim, eu também já vi nesse caminho gente fechando a franquia, né? Então, abriu uma franquia, isso que você falou lá no começo, né? Esse meio do caminho, eu sou CLT, quero abrir um negócio e tal. Eu já vi, tem um colega, que era nosso colega, que fez esse movimento de abrir uma franquia, passou uns anos, fechou, não deu certo. O que faz não dar certo para a pessoa que vai fazer esse caminho? Primeiro, a gente tem que ter um entendimento, vamos falar assim, na perspectiva do franqueador, que a vida, ela muda, as coisas mudam. Então, provavelmente, todo e qualquer negócio tem uma jornada também, né? Você não vai ser dono de um bar por uma vida inteira.
São raros os empresários que topam isso. Uhum. Mas você pode ser um bom empresário por 7 a 10 anos. Você entende? Uhum. O franqueador tem que modelar e se preparar para essa curva também de mudanças. Uhum. Entende? Aqui, infelizmente, no Brasil, não tem... O empresário que precisa repassar uma unidade de um franqueado, ele se esconde, ele esconde. Nos Estados Unidos, as franqueadoras, elas divulgam o repasse no próprio site. Então já dá para eu reformular minha pergunta. Não é o que faz não dar certo, é o que faz não seguir por muitos anos. Dá certo por um período de tempo, né? E é claro que existem escolhas erradas, franqueados que... né, mas eles dão indícios logo no começo. Você entende? Não é no meio da jornada. Então, você tem que entender que a formatação, ela é constante. Você faz a formatação inicial aqui com expandir franquias, beleza. Mas, assim, ela não é cravado na pedra. Entende? O Edson, o que você citou, ele tá de parabéns, porque ele tá melhorando o modelo, ele tá se reformatando o tempo todo, entende? Porque ele tem que construir uma jornada, uma experiência com esse franqueado que tá entrando na rede de perpetuidade, para que ele não se desgaste, para que ele não canse. No começo ele vai topar tudo, ele vai topar atender balcão, ele vai topar vender, subir estoque, baixar estoque, ele vai topar. Mas será que daqui 5 anos ele vai topar fazer isso? Entende? Então, assim, essa franqueadora, ela tem que entender isso. E um detalhe, não querer colocar todo mundo no mesmo saco de atendimento. Não, é um padrão de atendimento de comunicação para todos os franqueados. Isso está errado. O franqueado de 7 anos é diferente do franqueado de 1 ano, né? Então, eu tô puxando mesmo a sardinha pro franqueador aqui, porque é com eles que eu me conecto, né, bastante. E eu sou franqueada de uma rede, então a gente consegue entender essas dificuldades do franqueado também, entende? De não ser, às vezes, acompanhado, entende? De não ter essa perspectiva de longo prazo. Ele vendeu, ele comprou a franquia, pagou, foi para um às vezes, baita programa de treinamento, aprendeu. Só que a gente sabe, pelas pesquisas, a gente tem até literatura hoje falando disso, que daqui tanto tempo ele vai odiar esse franqueador. Por que ele vai odiar esse franqueador? Porque empreender dói, crescer dói. Você tem que despertar o empreendedorismo na raiz mesmo e falar, cara, você com dor, você vai ter que... Porque é um evento todo dia. Quem abre um comércio, quem abre uma loja de calçado, é um evento todo dia, gente. É sazonalidade, tudo. Quantas coisas um franqueado tem que enfrentar? Então, esse franqueador, ele tem que estar disposto a desenvolver muito mais do que somente vendas. Marketing também, estruturar muito bem isso, dar os requisitos para esse franqueado. Mas acolher ele no sentido pessoa física também. Peraí, vamos lá, vamos cuidar da tua saúde mental, vamos cuidar... E às vezes esse franqueador não vai ser a porta-voz de tudo isso. Sim. Retaguarda. Rê, essa conversa me fez lembrar de 2 situações que dizem respeito, inclusive, a uma palavra que você falou, geomarketing. Uma delas, vou falar primeiro uma, para depois entrar na pergunta que diz respeito a outra história que eu também lembrei. Eu sou cliente de uma sorveteria perto da minha casa, que é uma franquia. E tinha um sorvete lá, um picolé, particularmente, que eu amava, que era um picolé de café. E eu indiquei a sorveteria. E eu indiquei a sorveteria para muita gente mesmo. Primeiro, porque ela tem um preço super acessível. E segundo, por causa do picolé de café. Eu falava, vai lá naquele freezer lá do canto que tem um picolé de café que é sensacional. E todo mundo que eu indicava amava o tal do picolé de café. O picolé de café parou de ser fabricado. E aí eu fui lá uma vez, quando a moça lá, a dona da loja, falou que parou de ser fabricado. Eu falei assim, poxa, não acredito. Sério mesmo que o melhor picolé... Nem sei se os outros são tão bons, mas o melhor picolé... Era só aquele. Né? Aí tá. Fui outra vez, Aí essa semana eu fui lá e eu falei, eu não me conformo que o picolé de café não tem mais. Aí ela foi e falou assim, você sabe que todo mundo que entra aqui diz isso? Eu falei, mas como assim? Se todo mundo gosta do picolé de café, como que ele não é mais fabricado? E ela explicou, ela falou assim, nós estamos em 19 estados e provavelmente o que a gente acredita é que aqui talvez seja uma situação atípica, né? Venda melhor do que os outros e talvez esse picolé de café não seja tão bem aceito nos outros estados. E eles descontinuaram, então, a fabricação. E isso me fez lembrar um cliente que eu tive na área de odontologia, que era de uma franquia, e ele me contratou para fazer uma migração, porque ele tinha a franquia, mas ele queria migrar
aos poucos para uma clínica própria. Então, ele estava ali trabalhando 2 comunicações. E uma comunicação e uma reclamação que ele trazia para mim com muita frequência é que o que vinha da franqueadora de comunicação não dizia respeito à região em que ele estava. O que eles comunicam não diz respeito à minha realidade aqui na minha cidade do interior. Um baita desafio, né? Não é? E aí eu queria já entrar com essa pergunta para você. Como que funciona isso? Porque eu entendo que existe sim, inclusive você me indicou um que não virou cliente, né? Mas um cliente teu que estava nessa fase de expansão e ele estava realmente buscando esse marketing que iria atender todos os franqueados dele. Quem que é? É o do Sofás. Sim. Do Sofás, né? E eu esqueci o nome dele, mas enfim. Aí, e a preocupação dele era essa: a gente precisa oferecer um marketing para os franqueados. Mas a questão que eu coloquei para ele foi essa: cada região vai ser um marketing diferente. Você pode ter o macro, você vai sim criar ali um direcionamento, mas a hora que você tiver com uma loja lá no Pará, uma lá no Mato Grosso, uma lá na Bahia, a comunicação vai ser diferente porque a persona é diferente. Isso. Como que é isso na franquia? Como é que alinha isso, né? Isso. Boa. O que acontece? É muito complicado para as franqueadoras, realmente. Elas têm que adotar a padronização, né? Então, quando elas entendem isso, às vezes elas se enrijecem, né? Mas quando o franqueador, ele vai crescendo e ele, na medida que ele consegue ter corpo para atendimento, pós-vendas aos seus franqueados, suporte, ele tem que se conectar localmente com cada unidade. Né? Não é à toa que tem o famoso consultor de campo, exatamente para que ele consiga entender essas nuances. Então, só que a gente vê muitas estruturas ainda, às vezes, franqueadores menores, que às vezes não conseguem ter essa sensibilidade. Às vezes eles se enrijecem para eles não fugir, né, do comando deles. Então, você vê, assim, alguns erros que são cometidos, e às vezes até correndo risco mesmo. Por quê? Porque ele precisa ter aqueles controles, porque ele tem uma estrutura mais enxuta. Mas na medida que vai crescendo, é muito comum você ver realmente as redes se flexibilizando em alguns pontos. Porque consegue ter um atendimento ali na ponta, consegue realmente ter um olhar mais acurado e oferecer um marketing mais direcionado para aquele momento. Mas, de fato, tem muito desconhecimento ainda, até jurídico, nessa questão aí. Porque eu estava esses dias conversando com um franqueado de uma grande marca de loja de tintas, e a dúvida dele era essa: Rê, o meu vizinho aqui tá querendo queimar o preço. E aí, o que eu faço? Eu falei: não faz nada. O máximo que você pode fazer é falar com o franqueador e falar: olha, eu gostaria que tivesse um regulamento aí para que a gente trabalhasse o mesmo preço aqui na região. A gente tá tão grudado, né? São 2 franqueados, uma região, né, próxima. Mas, de fato, a legislação, ela também fala para esse franqueador, também, se ele quiser restringir muito essa liberdade, o franqueador também pode correr nessa intransigência, né, da lei da concorrência, da concorrencial, entende? Ele pode matar um franqueado por ele não dar liberdade de precificação diferente. Então, o meu conselho para esse outro franqueado que estava reclamando, eu falei: cara, você é um dos melhores do Brasil, você é o que mais vende. Deixa ele queimar, ele tá precisando. Cara, ele falou: Rê, nossa. Falei: cara, não vai nessa. Deixa ele queimar, ele vai fazer um burburinho, vai te ajudar. Entende? Então, assim, eu acredito ainda que tem muita briga desnecessária de mercado, assim, o fundamento, assim, para, né, quando a gente entra e olha o ponto de vista de geomarketing, concorrência, existem muitas bandeiras que são levantadas em prol de que não tem fundamento, você entende? Sim. Que, na verdade, a gente sabe que o ganho do franchising está na capilaridade, em você realmente usufruir da força de ter um franqueado perto de você, sim, fazendo comunicação, e que faça diferente, entende? Porque ele tem idade diferente, ele entrou depois de você, né? Ou ele entrou antes e ele tá numa maturidade. O cliente dele, tá lá naquele bairro, não estava acostumado com ele lá. Então, a comunicação é outra. Né? Então, só que isso, na prática, das franqueadoras, não é fácil. Entende? Não é fácil gerir isso. Porque um franqueado que está iniciando ali... Então, qual que é o mais correto? É a franqueadora ficar atenta a essas nuances,
né? Atenta ao mercado e por isso a pesquisa de mercado ela é muito importante. O geomarketing é muito importante para aterrissar no território e falar quem são e onde estão os meus clientes. Eu tenho, por exemplo, 5 unidades de franquia em lugares diferentes. Vamos comparar? Será que todas atendem o mesmo cliente? Como é que eu sei disso? Pesquisa. Como? Que tipo de pesquisa? Pega o CEP e a data de nascimento, pelo menos. Gente, pelo menos. Porque daí você consegue dizer assim, ó. Região Região, e faixa etária. faixa etária e raio de influência. Uhum. Porque o raio de atuação, eu posso atuar no Brasil todo. Mas quem que é o cliente que me influencia? Que bate e que deixa o ICP, o famoso ICP, que deixa 70% de dinheiro da minha operação. Então, assim, esse franqueado que fica lutando ali, às vezes, brigando, cara, se acalma. Se você tá no teu primeiro ano, você vai querer vender pro mundo inteiro, mas daqui 3 anos, você vai querer vender para pessoas mais perto, porque você vai entender que isso é que vai valer a pena. É o cara que tá vizinho teu vizinho, que você tem relacionamento e ele vai comprar mais de você. Ele vai deixar mais dinheiro com você. Então, essa é a maturidade. É o menos esforço e o maior faturamento. Então, deixa crescer. Deixa expandir. Queira a capilaridade, entende? E eu acho que essa é a mensagem que o franchising entrega e que muitos poucos entendem. Falando em mensagem que o franchising entrega, pra gente fechar, Eu ia falar infelizmente, infelizmente, Eu ia né, pegar o estamos mesmo indo pro gancho. final. Então pronto, falamos juntos. Eu queria te fazer uma super pergunta aqui pra gente fechar, mas eu quero uma resposta, assim, bem objetiva. Tá que bom. é o seguinte... Me perdoem, que eu não sou tão objetiva assim, né? Não, mas bem pra ficar pras pessoas, Tá. assim. Ó, pros autônomos que nos seguem, nos acompanham aqui no Magnetiza. O que da mentalidade de franquia você acha que eles podem aplicar no próprio negócio, mesmo que não estejam pensando em investir, em expandir? Boa, hein? Vamos lá. Deixa eu ver de tudo que a gente... O cara tem uma marca própria e não pensou em franquia, mas o que ele pode Ele pegar é um pra si? autônomo, ele tem ali o seu estúdio de pilates, ele tem um consultório odontológico, né? Ele tem uma empresa, trabalha sozinho, não? Tá bem longe ainda de pensar em expansão. Mas Tá. o que da mentalidade de franquia dá para ele aprender? Cara, desenvolva ao mesmo tempo pessoas, processos e tecnologia. Desenvolva ao mesmo perfeito. tempo. Desenvolva ao mesmo tempo. Adorei. Pessoas, processos e tecnologia. Você vai ter que pôr a mão na massa nisso. Você é empresário, não tenha preguiça. Não tenha preguiça de se refinar. E é você. E é ele. É com você empresário. Tem que pôr a mão. Às vezes tem coisas que você vai querer contratar e você vai ver que não resolveu o problema. Mas não é porque a pessoa, o consultor não era bom. É porque você tem que governar o teu negócio. Então, você vai contratar pessoas melhores, mas essas pessoas melhores vão querer tecnologia melhor, senão ela vai sair. Ela vai querer um processo mais bem azeitado, porque senão ela não vai ficar. Ela vai achar uma outra empresa que esteja mais estruturada. Se você melhora processos, automaticamente vai ter pessoas que vão ser atraídas, porque você está mais estruturado. Você tem pegada, você tem refinamento no mercado. O cliente percebe e fala de você. Então, essa tríade, pessoas, processo, tecnologia, Perfeito. tem que E estar. se você Maravilhoso. achou que esse episódio foi rápido demais, eu te convido a assistir o próximo, que vai falar exatamente sobre isso que a Renata acabou de dizer, né? Gente, tá tudo uma dança aqui, ó. Tá? Essa energia perfeita. É isso aí. Processo. Então, Rê, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, por ter feito parte da nossa história, história, né? com Por ter certeza. dado esse feedback lindo aqui no ar, tanto para Sá quanto para mim também. E é um bom. prazer para nós, né? Fazer parte da história da Expandir também, com certeza. Muito bom, gente. E eu quero expandir aí. A gente está nessa jornada, né? Como startup, mas de também, né? Ir para o Brasil aí atender. A gente já está em todo o Brasil fazendo formatações, né? E expansão, mas Que legal. queremos levar essa mentalidade. Parabéns, Rê, pela trajetória. Eu que acompanhei tão de perto, né? Aquele comecinho. Então, parabéns mesmo por tudo que você está construindo e todo esse Obrigada. legado que você está deixando aí de conhecimento e de profissionalismo dentro desse ramo aí de franquias. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Imagina. Se você não segue ainda o Magnetiza nas redes sociais, estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok e no Instagram, @MagnetizaCast. Aliás, Rê, fala também pra gente como que a gente te encontra lá nas redes sociais. Redes. @expandir franquias, tanto no LinkedIn, Instagram, YouTube. E o meu, @Renata Feldman, com D mudo, 2 N's, também pode se conectar lá. Muito bem.
bem? Então, se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar lá a sua curtida, se inscrever no nosso canal e nos siga nas redes sociais também. Vi Magalhães, com 4 S, texto.co. E @Sabrina Moreira, _SM, em breve, Integralworks. Isso né? aí, Que meu novo essa cliente. menina tá cuidando aqui. Olha, o nosso Obrigada. próximo episódio, como a gente já falou, é sobre processos. O Processos. que isso tem a ver com produtividade, hein? A gente vai te contar no próximo episódio. Vai ser muito bom. Até lá. Até lá.